Olá, sou a professora Giancarla Bombonati e vamos falar hoje sobre figuras de linguagem. Bom, o que são as figuras de linguagem? Para que você entenda de uma forma bem direta, todo texto ele é construído sempre com uma carga muito forte de sentidos e significados. Então, e para que você consiga colocar alguns significados mais evidentes, pode-se fazer uso das figuras de linguagem, que são expressões, formas de você escrever uma frase, formas de você falar sobre alguma coisa. Existem muitas figuras de linguagem que estão amarradas à forma da construção das frases, dos períodos e dos textos. Então, eu vou destacar aqui aquelas muito importantes que são as mais cobradas nas provas ou então aquelas que aparecem mesmo em textos, porque a gente sabe que em português toda a questão tem como base um texto de apoio. Então, para que você entenda muito isso. Uma dica é que as figuras de linguagem, elas podem aparecer em textos dissertativos. Mesmo que sejam textos mais formais, pode ser que às vezes num pedaço, numa frase, apareça uma figura de linguagem. Não é erro isso, pode acontecer. E os textos literários, esses sim são textos carregados de semântica. Então, nos textos literários você vai encontrar muito mais figuras de linguagem do que em textos meramente dissertativos. Vamos lá então para a primeira aqui que nós temos destacada, que é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é quando você atribui um significado, um nome diferente a algo que já existe. Você atribui outro significado, dá outra nomenclatura. Vou destacar o seguinte, muito parecido com a metáfora, nós temos a comparação, tá? Então, a comparação, ou também a gente pode falar de uma analogia, quando você aproxima duas coisas, estabelece uma semelhança entre elas. Então, a comparação, ela vem marcada sempre com alguma marcação ou uma palavra que indica que é uma comparação. Por exemplo, seus olhos são como luzes brilhantes. Então, quando eu faço uso desse como, aqui eu não tenho metáfora, aqui eu tenho uma comparação. Eu estou comparando os seus olhos a luzes brilhantes. Na frase de baixo está assim, seus olhos são luzes brilhantes. Aqui eu não tenho o marcador de comparação, mas eu estou dando aos olhos outro nome. Só que aqui ainda não é uma metáfora mesmo, aqui a gente vai chamar de símile, que é como se fosse entre a comparação e a metáfora. E a última frase, as luzes brilhantes olhavam-me. Aí sim, eu estou me referindo aos olhos, mas eu dei um outro nome a eles e não fiz comparação e nem tipo de símile como está na frase anterior. Então, a metáfora verdadeira é assim, você atribui outro significado e a metáfora, lógico, você tem que perceber que ela é contextual. Você vai perceber que há uma metáfora no texto de referência. Aproveitando a metáfora, nós vamos para a catacrese. Nossa, que nome, né? Catacrese, nome estranho. A catacrese é como se fosse uma metáfora que já se tornou tão comum no dia a dia, ela se cristalizou. Então, ela já é tão comum que, independente do contexto, você já consegue entender aquela palavra. Por exemplo, asa da xícara. Você sabe que é aquele, nem sei o nome disso, né? Que você segura a xícara. Batata da perna, a gente não tem batata na perna, mas a gente sabe que atribui um significado e você já entende o que é batata da perna. Maçã do rosto, para as bochechas, então aqui é uma catacrese. Pé da mesa, dente de alho. Então são palavras que estão tão comuns já, que elas são metáforas independentemente do contexto, por isso que o nome para isso aqui é catacrese. Então, a metáfora, ela tem que ter significado no contexto e a catacrese não, ela é independente do contexto. Temos também a metonímia é assim, quando você tem um termo que ele se remete a outro um pouco mais amplo. Por exemplo, aqui eu falo assim, gosto de ler Machado de Assis. Lógico que você não vai ler o Machado de Assis. Aqui eu fiz uma troca do autor pela obra. Você gosta de ler as obras de Machado de Assis. Então, isso aqui é metonímia. O homem foi à lua. Quando eu falo o homem foi à lua, não estou falando não estou querendo falar de um homem específico. Eu estou falando de que o ser humano, então eu estou pegando um termo, me refiro a uma espécie. O ser humano foi à lua. É isso que a gente tem que ter como significado. Isso é metonímia.
Por exemplo, autor pela obra, você pegou um nome no singular, mas ele significa toda a geração, todos os seres humanos. Então, isso é metonímia. Temos também a antítese. A antítese são jogos de opostos, tá? Sempre lembre-se do seguinte: quando há antítese, sempre há opostos, uma oposição marcada. Por exemplo, o corpo é grande, a alma é pequena. Então, você tem assim, ó, corpo é grande e a alma é pequena. Isso é uma comparação. No seu material, você tem mais exemplos, tá? Só daqui alguns deles aqui. Felicidade e tristeza tomaram conta de sua alma. Então, eu tenho felicidade, tristeza, que são opostos. Isso é antítese. Então, é importante. E a antítese, ele é muito... Você vai encontrar bastante aqui, tá? Antítese, que são esse jogo de opostos. Em Charles aparece bastante. Então, é legal que você entenda que a antítese, ela é muito marcada. Especialmente em Charles, quando você quer trazer, às vezes, um texto que ele quer fazer um pouco de crítica, aparece muito isso daqui. Aí temos o paradoxo. O que é o paradoxo? É assim, a antítese são jogos de opostos. O paradoxo, por exemplo, você vai encontrar situações que não se combinam, sabe? O paradoxo é como se fosse uma contradição. Pense assim, ó. Paradoxo é uma contradição. Uma coisa que parece que não combina, tá um pouco estranha a frase. Olha só esse exemplo aqui. Na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades financeiras. Qual que seria a lógica? Quanto mais trabalha, melhor ele fica. Mas aqui a frase ela está meio contraditória. Por quê? Quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Então veja que não combina, né? Qual que seria a lógica? Ele não ter a dificuldade econômica. Então isso aqui é um paradoxo, essa contradição que existe aqui. Aí temos o eufemismo. O eufemismo, ele é como se fosse você vai usar a expressão mais suave para alguma coisa. Isso é suavizar a informação. Por exemplo, o prefeito ficou rico por meios ilícitos. Em vez de você falar roubando, roubou mesmo. Você fala ficou rico por meios ilícitos. Fernando faltou com a verdade, mentiu mesmo. Em vez de você escancarar essa forma, você usa uma frase um pouquinho mais suave, não tão agressiva, por exemplo. E isso é um eufemismo, algo mais suave, mais simples, tá? Então isso acontece também. Temos aqui a ironia. A ironia, ela é muito marcada pela crítica, tá? A crítica, a sátira. Então, a ironia faz muito isso, sabe? De você fazer um tipo de confusão ou fazer algo que parece que é engraçado, mas não é, porque tem uma crítica sempre por trás. Olha essa frase. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Então, não é bem um anjinho, né? Você está querendo ser irônica aqui, ó. Não é bem anjinho, é o contrário. Então, a ironia é muito marcada nesse sentido, sabe? Quando você atribui alguma coisa com tom de deboche, a ironia sempre tem essa característica, um pouco de deboche, uma crítica, sempre como se fosse assim, implícita, subentendida nas entrelinhas, tá? A ideia sempre é assim. Aí temos a hipérbole. A hipérbole, isso daqui é exagero. O que é isso? A hipérbole é marcada pelo exagero. Aquele exagero, assim, sabe? Tipo, eu sou descendente de italianos. Italiano é exagerado em tudo. Isso é o que a gente chama de hipérbole. Por exemplo, faria isso milhões de vezes se fosse preciso. Lógico que você não vai fazer milhões de vezes, tá? Já vi esse filme mil vezes. Não, você não viu tantas vezes assim. Mas aí é o exagero, tá? Então acontece muito com a hipérbole. Isso aqui é muito marcado. Continuando, temos aqui a prosopopeia ou a personificação. Olha aqui, vou dar uma dica para vocês. Isso aqui é muito comum nas fábulas, tá? Como assim? Sabe aquelas fábulas, o leão e o ratinho? Então, o que acontece? Nas fábulas, você tem no caso seria, você pega um animal, um objeto,
e dá a eles características humanas. Então, olha só, as pedras andam vagarosamente. Lógico que pedra não anda, tá? Então, você atribui à pedra uma característica que é humana. Isso é personificação ou prosopopeia. Aí temos a elipse. Elipse e zeugma são muito próximos, tá? O que é elipse ou zeugma? Elipse é quando você não tem um termo escrito, mas dá para deduzir pelo contexto. Isso é elipse. Por exemplo, as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Então, você consegue perceber que aqui caberia, ó, as rosas florescem em maio, as margaridas florescem em agosto. Caberia aqui, tá? Um outro exemplo de elipse que é muito comum, e isso você pode usar em questões de gramática, de provas mesmo. Por exemplo, para você assim, ó, prefiro sair à noite, tá? Quando eu coloco prefiro, eu já consigo, pelo verbo, deduzir que aqui caberia um eu. Então, é uma elipse. Eu não escrevi eu prefiro, mas o verbo deixa perceber isso. Eu prefiro. Então, também uma forma de elipse. E quando eu tenho zeugma, zeugma geralmente você vai ter uma palavra que, no caso aqui, o mais comum é você ter as vírgulas, que elas ficam no lugar de uma palavra, de um termo, de uma expressão, e você consegue resgatar pela leitura do texto. Olha só. Ela gosta de geografia, eu de português. O que é essa vírgula aqui? Essa vírgula aqui é como se eu colocasse eu gosto de português. Uma particularidade dessa construção aqui, quando existe zeugma, eu coloquei ela gosta. Veja que o verbo está conjugado na terceira pessoa. Aqui é eu gosto, não tem problema, tá? Nesse caso, a vírgula remete ao verbo gostar. Mas aqui tem que ter a concordância, logicamente, com o sujeito. Então, isso aqui é zeugma, também muito comum. Até em questões de gramática você vai encontrar isso, tá? Então, é importante perceber também. Aí temos aqui polissíndeto e assíndeto. Síndeto é conectivo, tá? Ó, síndeto é conectivo. Então, quando eu tenho polissíndeto é porque eu tenho muitos conectivos, uma repetição do mesmo conectivo. Quando é assíndeto, quer dizer que é sem, não tem conectivo, tá? Olha só, de tudo ao amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto. Então, veja que aqui houve uma repetição desse e intencional, tá? Geralmente o polissíndeto, ele acontece com a repetição de um mesmo conectivo várias vezes para dar ênfase. A ideia sempre é exagerar alguma coisa. E o assíndeto é quando não tem nada, ó. Vim, vi, venci, ponto. Veja que eu tenho 3 orações ligadas aqui apenas, separadas pelas vírgulas, nenhuma delas tem conectivo. Então, polissíndeto, poli é de vários, tá? Conectivos repetidos é o mesmo. E aqui, nenhum deles. Então, você tem a ideia de usar ou não, também é uma forma de construção. Lógico, quando você fizer uma redação, por exemplo, é legal não repetir muitos conectivos, tá? A ideia é não fazer muito uso de exagerar os conectivos e também não deixar sem nada, que numa redação o conectivo, ele além de ele ligar, também atribui significados. Então, a diferença entre polissíndeto e assíndeto. Agora, me acompanhe para nós vermos agora pleonasmo. Pleonasmo, então, o que significa o pleonasmo? Aí você pensa assim, mas pleonasmo, isso não é um problema para a gramática? Calma lá, nós temos 2 tipos de pleonasmo. O pleonasmo do bem e do mal. Aqui eu vou falar primeiro do pleonasmo do bem. Olha só, o problema da violência é preciso resolvê-lo logo. Aos funcionários não lhes interessam tais medidas. Então, o pleonasmo para as figuras de linguagem é um recurso para você enfatizar alguma coisa. Então, veja só. Quando eu falo resolvê-lo logo, você percebe que esse lo, ele faz referência ao problema da violência. Quer dizer que você tem um pronome que retoma algo que já está na frase, então é uma repetição. Então, quando você tem um pleonasmo como recurso mesmo da linguagem, a intenção é que você tenha uma expressão e um pronome que o retome. Da mesma forma que aqui, aos funcionários não lhes interessam, esse lhes, ele retoma aqui, ó, aos funcionários.
É daqui, por exemplo, que vem aquela noção que nós temos lá na gramática de objeto direto pleonástico e indireto pleonástico também. Então, por exemplo, você percebe que é preciso resolver o problema da violência. Tais medidas não interessam aos funcionários. Veja que esse lo aqui, esse lhes, eles estão sobrando. Eu poderia muito bem fazer a frase sem eles. Então, aqui eu sei que esse lo, sintaticamente, é um objeto direto e esse lhes é um objeto indireto. Como eles estão sobrando, estão a mais, aí você tem aqui um objeto direto pleonástico e um objeto indireto pleonástico. Então, aqui, perfeitamente é um recurso da linguagem que é muito bem empregado, sem problema nenhum. O erro é quando você tem aquele pleonasmo vicioso. Por exemplo, vi aquela cena com meus próprios olhos. Não tem como você ver com os olhos de outros, né? Você vê só com seus olhos. Ou então, subir para cima, descer para baixo, surpresa inesperada, criação de uma nova lei, não dá para criar uma lei velha, né? Então, isso são pleonasmo vicioso, aí é erro mesmo, tá? Porque daí eu sim, o certo é vi aquela cena, ponto. Que sabe que já viu com seus próprios olhos, tá? Então, aqui sim uma repetição desnecessária e que prejudica porque você percebe que o próprio verbo já deduz tudo isso daqui. Diferentemente desta construção aqui, que aqui você tem realmente um emprego gramatical permitido. Aí, continuando, temos a anáfora. A anáfora é um recurso muito usado nas questões de coesão, tá? Por mais que você não tenha o nome anáfora aparecendo nos enunciados, mas a anáfora faz isso. Por exemplo, encontrei um amigo ontem. Ele disse-me que te conhecia. Então, esse ele aqui é um pronome que ele retoma a expressão um amigo e evita a repetição. Então, como esse ele retoma algo que vem anterior, é uma anáfora, tá? Então, você tem uma coesão anafórica que a gente chama. Daqui também que vem a parte da coesão. Hipérbato é a mesma coisa que inversão. Então, você tem uma frase fora de ordem, bastante usada em questões de gramática, tá? Dos meus problemas cuido eu. Você tem uma frase fora de ordem. Qual que é a frase? Eu, que é o meu sujeito, eu cuido do quê? Dos meus problemas. A ordem direta deveria estar aqui, ao contrário, ó. E em vez de começar com o sujeito, você não começou a frase com o sujeito. Então, isso aqui é um hipérbato bastante usado em questões mesmo, tá? Muitas vezes as bancas colocam, nessas questões assim, colocam um verbo intransitivo e o sujeito depois, para você achar que é o objeto direto, por exemplo. Então, é bastante usado em tipo de questões que envolvem gramática daí. Aí temos a aliteração. A aliteração é quando você repete um som, tá? Ó, é a repetição de um som, tá? Aqui a ideia é repetir um som, muito comum em poesias, por exemplo. E aqui eu trouxe só um trava-língua, que isso também acontece muito, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então você tem uma repetição desse som aqui, ó, presente para ou causar uma parte engraçada, ou para causar um sentimento, uma emoção, ou uma brincadeira. Então isso é a aliteração. E por fim a onomatopeia. Onomatopeia aparece muito comum você ter em histórias de quadrinhos, tá? Por quê? A história em quadrinho ela também quer reproduzir um som. Então, por exemplo, tic-tac, miau, poc, toque, esse tipo de palavrinha, ela reproduz um som, tá? Então, a onomatopeia é isso, é uma reprodução. A ideia é reproduzir um som. Isso é a onomatopeia. Isso é muito comum, por exemplo, em textos que usam linguagem verbal e não verbal, tá? Agora, para a gente matar mesmo o conteúdo, me acompanha aqui que nós vamos fazer agora algumas questões para perceber como é que isso aparece numa questão de prova. Então, veja só. Na questão, nós temos um poema do Carlos Drummond de Andrade e a banca pede o seguinte para você. Considerando-se que a elipse é a supressão de um termo que pode ser subentendido pelo contexto linguístico, posso identificá-la no verso. Então, você tem que encontrar agora aqui um verso em que haja uma elipse. Então, por exemplo, no texto todo, você tem lá, as coisas só deviam acontecer. Depois,
ou não se devia sofrer, e a de não sofrer mais é a idade de não sentir as coisas, essas coisas, você não está mais na idade. Veja só, o texto fala assim, você não está mais na idade de sofrer por essas coisas. Aqui não tem elipse de nada. Aí então a idade de sofrer é a de não sofrer mais? Opa, como assim? Você percebe que aí então a idade de sofrer é a idade de não sofrer mais. Veja que ele tem uma elipse. Você percebe que caberia entre o e o d a expressão e a idade de não sofrer mais. Por isso aqui a letra C, resposta da questão, porque ali você tem uma elipse marcada, então perfeitamente você consegue entender que ali tem um recurso que é uma figura de linguagem. Próxima questão, temos o seguinte, o texto de novo traz um poema, ele fala assim, uma palavra se abre como um sabre, pode ferir homens armados com sílabas de farpa, depois se cala. Mas onde ela caiu, quem se salvou dirá, no dia de desfile, que algum irmão de armas parou de respirar. Então, aqui que nós temos? Analisando-se o poema, afirma-se corretamente. Letra A. O elemento sublinhado em que algum irmão de armas é um pronome com função de sujeito. Veja só, esse elemento aqui, que é o algum que a gente fala aqui, ó, que algum irmão de armas, vamos ver agora no texto, quando ele fala que algum irmão de armas parou de respirar. Então, claro que sozinho ele não é o sujeito, só o algum. Aqui você tem um pronome, mas é algum irmão de armas. Então, tudo isso daqui é o meu sujeito. B. O termo onde pode ser substituído sem prejuízo para a correção de sentido por em que. Vamos lá. No texto, o que ele fala aqui para você? Quando você fala o onde, mas onde ela caiu, agora eu posso falar, mas em que ela caiu? Veja que nesse caso aqui, eu não consigo manter essa troca por em que, porque esse onde não faz a função de pronome relativo, então eu não posso trocar aqui nesse caso. C. O elemento sublinhado em quem se salvou dirá é um pronome com a função de predicativo do sujeito. Esse quem aqui é um pronome, tudo bem. Mas para eu ter predicativo do sujeito, tem que ser alguma coisa que tenha a relação com o sujeito. Então, quando eu falo quem se salvou, quem aqui é o sujeito. Na letra D, no poema há comparação e prosopopeia, figura em que se impressam características humanas a seres inanimados. Olha só, uma palavra se abre, tá? Uma palavra pode se abrir? Não. Pode ferir homens armados? A palavra não faz nada. Então, veja que aqui a palavra, né? Ela adquire características humanas. Então, eu tenho uma personificação, no caso, uma prosopopeia. Por isso que a resposta é a letra D. Letra E, o elemento algum irmão de armas parou de respirar. Pode ser transposto para a voz passiva? Não, né? Para eu transpor para a voz passiva, eu tenho que achar objeto direto, e não tem objeto direto aqui. Então, a única resposta é a letra D mesmo. Aqui é uma questão mais difícil, por quê? Porque ela mistura muita coisa, né? Então, nós temos aqui um texto em que tem muita coisa aqui. Além de você conhecer figura de linguagem, também tem uma parte gramatical bem importante. Então, por isso que é legal que a gente consiga perceber isso. Próxima questão, aí nós temos um texto bem grandão aqui, tá? E vamos primeiro ler as questões para a gente poder entender o seguinte. O texto fala assim para você. No texto, considera-se irônico o fato de... Então, a banca quer que você traga com a ironia, tá? Ironia é quando uma coisa que ela é uma coisa com tom de deboche, crítica, reflexão. Lembre-se da ironia assim. O texto, vamos ler aqui de uma forma mais rápida para perceber isso. Ele fala assim para você, vou ler só o comecinho, depois quero que você pare um pouquinho o texto, o vídeo, leia depois com calma e volte para poder entender a questão melhor. Pintor e desenhista, Van Gogh compôs os mais renomados conjuntos de obras de arte do acervo da história das artes plásticas mundiais. Influenciou direto ou indiretamente a produção de sucessivas gerações de artistas e, em razão da tragicidade de sua existência, tornou-se um modelo, uma espécie de paradigma de personalidade artística criadora.
Agora, olha o que ele fala aqui para você. Da sua vida interior e conturbada, ele foi impossível uma existência regular dentro dos padrões. E ele fala aqui quem foi o Van Gogh e tudo mais. Triste ironia, considerando-se que hoje acompanhamos pelos noticiários internacionais os leilões de suas obras, arrematadas por colecionadores do mundo todo a preços vultuosos. Dele como artista ou mesmo de sua obra não se deve falar, visto que ingressaram indiscutivelmente no rol dos inquestionáveis tesouros humanos. No entanto, no interior mesmo do mundo objetivo da cultura, ao qual sua pintura se integra, o que nós temos aqui agora? Uma informação importante que eu quero que você destaque agora aqui nesse parágrafo. Ó. Dele como artista ou mesmo de sua obra, já não se deve falar, visto que ingressaram indiscutivelmente no rol dos inquestionáveis tesouros humanos. No entanto, no interior mesmo do mundo objetivo da cultura, ao qual sua pintura se integra, seu legado poderia ser utilizado como modelo ou premissa para a análise de inúmeras questões sociais ou estéticas que envolvem a arte contemporaneamente. O que acontece aqui? O Van Gogh, no início, ele não saiu assim desde o começo sendo valorizado por tudo. Aí, olha que a banca traz para você de informações aqui. Letra A. Van Gogh, né, a ironia é o seguinte, Van Gogh ter tido uma vida tão breve e ao mesmo tempo produção artística tão profícua. Letra B. As obras de Van Gogh terem sido menosprezadas no passado e hoje possuem valor tão elevado. Isso mesmo. Qual a ironia? Ele não foi valorizado no início, as obras dele não valiam nada e hoje são vendidas, o acervo dele é muito valorizado. Então, aqui você percebe que a ironia nesse caso é uma coisa que, o tom irônico que a gente mostra é que o texto mostra que antes ele não era tão valorizado assim e hoje as obras dele têm valores imensuráveis, são muito vultuosos, valores vultuosos. Por isso que a letra B traz esse tom de ironia aqui pra gente, nessa ideia de que antes ele não era valorizado e agora ele passou a ser muito valorizado, com valores muito altos em relação às obras dele. Então aqui você tem um tom irônico, sabe? A ideia de ironia é esse fato, é um fato bem pontual aqui, por isso que a letra B é a nossa resposta da questão. Próxima questão, mais um texto também, bem grandão, e ele fala o seguinte: sobre o que se tem no verbete, afirma-se com correção. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou dar um destaque especialmente à resposta da questão que é a letra A. Por quê? Na letra A ele fala assim para você: é aceitável entender-se indesejáveis como forma de eufemismo. O que é eufemismo mesmo? Quando você suaviza uma informação. Olha só no texto, tá assim. Relação de pessoas, e tem o in, né, ali junto, ou de assuntos vetados ou indesejáveis em um órgão de imprensa, isto é, proibidos de ser mencionados ou vocalizados favoravelmente no noticiário, por determinação da direção do veículo. Então, quando ele fala assim, assuntos vetados ou indesejáveis, entre aspas. Então, em vez de falar que são assuntos que trazem algum tipo de problema, ele colocou indesejáveis. Indesejáveis é uma forma mais suave de você falar de alguma coisa que não é agradável a alguém. Então, aqui nós temos a resposta da questão, inclusive, é a letra A, porque ele traz para você esse eufemismo aqui. Nas outras opções aqui, tudo que ele fala não está certo, tá? Que resposta, não vou falar muito delas, porque elas trabalham com outras informações e dá para perceber melhor. Mas aqui você tem um exemplo de eufemismo. Ai, você é indesejável. Então, é uma forma mais suave de falar algo e não ser tão grosseiro. O eufemismo, ele evita que você seja grosseiro com alguma coisa ou vulgar. A ideia é essa, ser um pouquinho mais suave. Por isso que a gente fala aqui em eufemismo. Na próxima questão, o que nós temos aqui? Agora sim, temos um texto que mistura linguagem verbal e linguagem não verbal. Olha só. A respeito da representação dos sons e ruídos, no segundo quadrinho, assinale a opção correta. Então, você tem lá 3 quadrinhos, no segundo só tem lá um monte de palavras que você percebe que elas reproduzem um som, tá? O que é isso? Onomatopeia, que é aquela parte que reproduz sons. Não dá para você fazer de outra forma, como é um texto escrito, tem que ter de alguma forma essa reprodução dos sons. Olha a letra A.
O autor utiliza o recurso denominado onomatopeia, isso mesmo, ao empregar caracteres alfabéticos, que são letras, para representar os referidos sons e ruídos. Perfeitamente. Essa é a explicação do que é uma onomatopeia, essa reprodução dos sons por meio de palavras, de letras, no caso tic-tac, miau, que você percebe que reproduz. Então aqui você tem uma onomatopeia. Bem interessante, é um recurso que aparece muito em textos que a gente fala que são textos textos que envolvem linguagem verbal e não verbal. O que é linguagem verbal e não verbal? A mistura de palavras e imagens, tá? Isso acontece muito aqui. Então, fechamos aqui figuras de linguagem. Claro, você às vezes pode encontrar uma questão às vezes só de figuras de linguagem e outra questão que mistura nas alternativas figuras de linguagem e também um texto em que há figuras de linguagem. E você precisa entendê-las e às vezes a questão não é diretamente desse assunto, mas compreender que há figuras de linguagem ajuda você, às vezes, a entender um texto, a argumentação, a construção. E uma questão de compreensão pode, sim, cobrar o seu conhecimento de figuras de linguagem. Então, é um assunto que pode aparecer ou de forma escancarada ou não. Aí vai depender muito do texto, do tipo da questão que você encontra, tá? Você tem mais algumas questões do material, então dá para você treinar mais um pouquinho aqui. A ideia sempre é essa: ver o conteúdo, fazer questões para você dominar melhor sempre o assunto. A ideia é de aliar teoria e prática com assuntos amarrados como esse, figura de linguagem, ajuda muito você a entender melhor cada uma dos tópicos que nós vimos hoje. Legal? Então, bons estudos para você e até um próximo encontro.